A paz do Senhor, amados, voltamos para mais uma leitura diária da Bíblia, livro de 1 Samuel, capítulo 29. Davi marcha com Aquis contra os israelitas. E ajuntaram os filisteus todos seus exércitos em Afeca, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jizreel. E os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares. Porém Davi e os seus homens iam com Aquis na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus: Que fazem aqui estes hebreus? E disse Aquis aos príncipes dos filisteus: Não é este Davi o criado de Saul, rei de Israel, que esteve comigo alguns dias ou anos? E coisa nenhuma achei nele desde o dia em que se revoltou até o dia de hoje. Porém os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele e disseram-lhe os príncipes dos filisteus: Faze voltar a este homem, e torne ao seu lugar em que tu o puseste, e não desça conosco a batalha, para que não se nos torne na batalha adversário. Porque com que aplacaria este a seu senhor? Porventura não seria com as cabeças estes homens? Não é este aquele Davi de quem uns os outros respondiam nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi as suas dezenas de milhares? Então Aquis chamou a Davi e disse-lhe: Vive o Senhor que tu és reto, e que a tua entrada e a tua saída comigo no arraial é boa aos meus olhos, porque nenhum mal em ti achei desde o dia em que a mim vieste, até o dia de hoje. Porém aos olhos dos príncipes não agradas. Volta, pois, agora e volta em paz, para que te não faças mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Então Davi disse a Aquis: Por quê? Que fiz ou que achaste no teu servo desde o dia em que estive diante de ti até o dia de hoje, para que não vá e peleje contra os inimigos do rei meu senhor? Respondeu, porém, Aquis e disse a Davi: Bem o sei que na verdade aos meus olhos és bom como um anjo de Deus. Porém disseram os príncipes dos filisteus: Não subeste conosco a batalha. Agora, pois, amanhã de madrugada, levanta-te com os criados de teu senhor que tem vindo contigo, e levantando-vos pela manhã de madrugada e havendo luz, parti. Então Davi de madrugada se levantou, ele e os seus homens, para partirem pela manhã e voltarem à terra dos filisteus, e os filisteus subiram a Jizreel. Capítulo 30. Ziclag é saqueada pelos amalequitas. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham posto a fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jizreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Davi persegue os amalequitas e livra os cativos. E disse Davi a Abiatar o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: Persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bessor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos, e 2 cachos de passas, e comeu. E voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe disse: De quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio: Sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou, porque adoecia 3 dias. Nós demos com ímpeto para a banda do sul dos Queretitas, e para a banda de Judá e para a banda do sul de Calebe, e pusemos fogo a Ziclag. E disse-lhe Davi: Poderias descendo guiar-me a essa tropa? E disse-lhe: Por Deus, me jura que não me matarás, nem me entregarás na mão de meu senhor, e descendo te guiarei a essa tropa. E descendo guiou, e eis que estava espalhado sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 mancebos que, montados sobre camelos, fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas 2 mulheres livrou Davi.
E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levavam-nas diante do outro gado e diziam: Este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens que de cansados que estavam não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. E chegando-se Davi ao povo, os saudou em paz. Davi estabelece a lei da divisão da presa. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: Visto que não foram conosco, não lhe daremos o despojo que libertamos, mas que leve cada um sua mulher e seus filhos, e se vá. Porém Davi disse: Não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. E quem tal vos daria ouvidos? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. O que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto pôs por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. E, chegando Davi a Ziclag, enviou dos despojos aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: Eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor. Aos de Betel e aos de Ramote do Sul e aos de Jati, e aos de Aroé, e aos de Zifmote, e aos de Estemoa, e aos de Racal e aos que estavam nas cidades jeramelitas e nas cidades dos queneus, e aos de Orma, e aos de Corazã, e aos de Atasse, e aos de Hebron, e a todos os lugares em que Davi andara, ele e os seus homens. Amém?